E a gente já está aqui de novo hoje no Redação Novo Tempo. Agradeço a você que acompanha a gente pela Rádio Novo Tempo, pela TV Novo Tempo. Sabe que a gente transmite ao mesmo tempo para as duas mídias. É muito bom ter você junto com a gente. E aqui no nosso sofá, como sempre, estou recebendo não, né? Porque nós estamos todos juntos. A gente aqui recebe convidados. Wagner, cantor e apresentador do Identidade Geral. Wagner, tudo bem? Tudo bem. Na outra ponta aqui, André Leite, que apresenta o Revista Novo Tempo. E aí, André? Oi, Hélio. Tudo certo? Tudo bom. Que bom. E lá no extremo, no cantinho, está Suzaine. Tudo bom, Suzaine? Tudo bem. Seja bem-vinda de novo. Muito Ela obrigada. fez uma Foi cara boa, estranha, Hã? você falou que ela tá porque no ele falou cantinho. lá no cantinho, como se estivesse Tá super longe de distante. mim aqui, Vou ué. chegar mais perto. Não pode, porque daí estraga o cenário. Estragar nossa Tem um disposição. lugar certo. Olha só, hoje a gente discute aqui na nossa redação sobre os arrastões que têm tomado conta da cidade do Rio de Janeiro e também sobre os efeitos do Dia Mundial Sem Carro em todo o Brasil. Ainda vamos falar sobre o piloto que fez um desvio na rota de um voo internacional só para salvar um cachorro e também sobre o polêmico transplante de cabeça que já está marcado, hein, para 2017. É claro, esse programa não vai ser o mesmo se a gente não tiver a sua participação. Você pode fazer parte desse debate todo aqui junto com a gente. É isso, né, Suzaine? Pelas redes sociais? É isso sim, você está certíssimo, Hélio Moura. Você de casa pode participar com a gente, novotempo.com/jornalismo e o facebook.com/ntjornalismo. No Twitter e no Instagram, como você já sabe, @ntjornalismo. Comente, sugere, a gente está esperando por você. E olha, essa semana a cidade do Rio de Janeiro presenciou cenas de tensão. Arrastões e assaltos tomaram conta das ruas e praias, aterrorizando turistas e moradores da cidade. Até o momento, poucos assaltantes foram presos pela Polícia Militar, que identificou a grande maioria como menores de idade. E o pior é que essa situação de insegurança tem feito com que a população faça justiça com as próprias mãos, se vingando dos bandidos. No entanto, apesar dos últimos acontecimentos, o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro afirma que houve uma diminuição de 17% nos registros de roubo de rua. Então aí a situação fica um pouco complicada. Se houve essa redução e está uma explosão, então você imagina como é que era antes dessa redução, hein? Mas a situação é complicada, principalmente por conta desses arrastões. Porque você imagina, a pessoa está ali na praia, descansando com a família, aproveitando o dia de sol e de repente uma turba passa levando aquilo que é possível na hora daquele frenesi, você não consegue identificar ninguém. E aí surge um outro problema, né? De pessoas que acham que identificaram alguém que supostamente praticou um delito e querem resolver o problema de um jeito pessoal. Você falou dois pontos interessantíssimos dessa conversa do arrastão, porque é isso mesmo, né? Você está na praia curtindo a vida e de repente passa uma nuvem assim que leva tudo. Eu fico pensando nesse caso, não só no pessoal do Brasil, mas os estrangeiros que vêm visitar a gente. Pessoas a gente está falando da cidade do Rio de Janeiro, que é o principal ponto turístico do Brasil, não só aqui no país, mas principalmente como um cartão postal internacional. Todo mundo quer conhecer a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, e vem para cá. E aí, assim, não está muito acostumado com esse esquema, não sabe a língua, não sabe o que está acontecendo, mas é engraçado, simplesmente toma um susto. Não está acostumado com o esquema, mas eu não sei se tem alguém acostumado com arrastão, né? Não, Leite, olha só. Não, esse mas negócio... você está entendendo que eu Não, tô estou entendendo. Mas é que esse negócio do arrastão não é uma coisa que a gente está falando pela primeira vez, e acontece pela primeira vez, né? O brasileiro que vai para uma praia no Rio de Janeiro, não que também ele vá para a praia esperando a qualquer momento aqui vai pode ter ser arrastão. que não é nessa situação. Agora, que não é uma grande novidade, não é? Você está numa praia do Rio de Janeiro, você começa a ver isso, você fala, opa, tem um arrastão aí, deixa eu me proteger aqui. Mas né, o próprio nome diz, é um arrastão, acontece super rápido. E a gente, inclusive, consegue entender as pessoas falando arrastão e tal. Agora você pensa, usando a expressão popular, o gringo que está ali, que nem fala português, aí de repente ele ouve arrastão. O que é isso? É uma dança típica do Brasil, E a né? pessoa sem preparo nenhum, às vezes está com todo o dinheiro que ela trocou em reais, ela está com esse dinheiro perambulando aí pelas ruas do Rio de Janeiro. A pessoa não tem um preparo de um país que, de repente, não tem toda a estrutura de uma segurança pública. Não, que outros lugares também, quando você vai viajar, mesmo o país de primeiro mundo, você não pode andar com todo o dinheiro na rua. Isso pode acontecer um roubo. Pode acontecer também uma questão de pisoteamento, né? Tem muita criança ali na praia, em algum momento isso pode acontecer. Mas o que eu fiquei bem curiosa e que foi divulgada também em alguns sites aí de notícia é que isso, como você disse, é uma coisa recorrente. Tudo bem que talvez não tinha arrastões como é organizado hoje, mas eu tive acesso a um documentário da antiga TV Manchete
falando sobre os pobres vão à praia. Esse título. Antiga TV Manchete. Essa é antiga mesmo. É antiga mesmo. De 1990. Não é tão antiga assim, não assistiu TV Manchete? Eu não lembro, tinha acabado de nascer. Vocês não assistiram? Eu assisti Não. muito. Acabado de nascer. Eu assisti Só pra falar que muita eu sou coisa bem na Manchete. jovem. Mas voltando pro seu raciocínio, desculpa. Voltando sobre esse assunto, eu fiquei horrorizada de ver. Isso já acontecia naquela época, porque superlotava os ônibus, tinha uma fila enorme, deixa eu usar um nome melhor aqui. Esses garotos de 13, 14 anos, né, delinquentes, na verdade, pulavam as janelas do ônibus em movimento. Pulavam a janela, quando não, eles penduravam, que eles chamavam de surfista, que ficavam assim nas beiras, sabe, segurando no ônibus. Da porta. E era dessa maneira, e o motorista não tinha muito o que fazer contra aquela multidão. Às vezes os policiais paravam, eles desciam, né, numa determinada barreira, mas lá na frente eles subiam de novo. Teve até um que perdeu o chinelo e os passageiros fizeram tanto tumulto para o motorista parar o ônibus para ele voltar e pegar o chinelo, que o motorista, ele sozinho, no meio daquelas pessoas se espremendo dentro do ônibus, ele parou o ônibus. Então, assim, você vê que essas pessoas já causavam esse tumulto. Inclusive, esses garotos, esses rapazes, enfim, eles saíam sem nada no bolso para ir à praia. Muitos, como eu te disse, pulavam a janela. E quando chegavam na praia, e agora? Vamos comer o quê? O que eles faziam? Entravam nos supermercados, comiam lá dentro. Tinha comida, essas comidas prontas que ficam em mercado. Eles abriam, comiam, largavam a embalagem lá, bebiam iogurte. O cara do mercado foi entrevistado, até falava assim, olha, a gente tenta conter, mas entra muita gente ao mesmo tempo, a gente não consegue. Não. E o repórter ainda filmando e ele sorrindo para a câmera, como se fosse assim, nós somos espertos. Agora enchi minha barriga. Todo contente, assim, de ter feito esse estrago todo no supermercado. Fora os batedores de carteira, que já existem há muito tempo, né? E é interessante que você está falando de tudo isso, e isso que você está falando, desse documentário que você viu, não é de agora, né? Esse não documentário é de agora. Que é 1900 e alguma coisa. 90. 1990 e alguma coisa. Então, quer dizer, é um problema que se arrasta e se de 1990 para cá esse problema não acabou, significa que ele só aumentou. Ou em algum momento ele foi parado e agora volta a crescer. E eu achei interessante um ponto, porque assim, a gente tem uma situação entre os próprios órgãos públicos ali no Rio de Janeiro se combatendo nos últimos dias por conta dessa situação. Porque aumentou o número de arrastões nos últimos dias, nas últimas semanas aí. Por quê? Porque a Defensoria Pública do Estado entrou com uma ação que aí a Justiça do Rio validou, de que a Polícia Militar não pode mais fazer prisões preventivas de jovens considerados como possíveis delinquentes. Que então são coisas que a gente vê no dia a dia, né? A polícia para alguém, dá revista, tal. Se ela acha que a pessoa está numa situação meio, pode ser que suspeita, essa é a palavra, suspeita, ele faz uma prisão preventiva. E a Justiça do Rio decretou por meio dessa ação da Defensoria Pública que a polícia não pode mais fazer isso. O secretário de Estado do Rio de Janeiro, José Maria Beltrame, já falou, olha, se a gente não trabalhar junto todos os poderes públicos aqui do Rio de Janeiro, essa situação vai continuar a acontecer. E ele até falou, eu não lembro exatamente a frase, mas ele falou assim, olha, se o pessoal não cooperar com a gente, com isso que eu estou falando, da gente poder voltar a fazer essas prisões preventivas, a gente vai fazer mesmo contra essa decisão da Justiça. Eu acho que isso que desencadeia esse segundo ponto que o Hélio já colocou na abertura do programa. As pessoas elas não estão vendo justiça acontecer por conta... Né? É difícil mesmo. Como é que você vai conter um arrastão? É muita gente. E aí começa a ter a vontade de cometer a justiça com as próprias mãos. Só que aí, realmente a pessoa conseguiu ver, dentro daquela fumaça que é um arrastão, quem é esse delinquente que está cometendo aquele crime? Será que é realmente? Será que tem como reconhecer? E digamos que reconheça, digamos que realmente seja a pessoa. Não é função do cidadão fazer com que a justiça aconteça, né? Existe todo instrumental para que isso se desenvolva, aconteça da forma correta e não eu buscar a minha própria justiça. E o que assusta, Wagner, é que eles estão se organizando nas redes sociais e pedindo, inclusive, para que as pessoas que queiram se juntar a esse grupo levem certo tipo de armamento, como essas coisas para cacetete. Como é que é o nome mesmo? Cacetete. Isso aí. Pois é, agora tem um negócio que eu fiquei pensando esses dias no contexto geral, assim, a gente fala, olha, não tem que esperar a polícia fazer a justiça, conter essa onda de crimes e tal, mas você pega o nosso
inconsciente coletivo, de alguma maneira a gente já está propenso a gostar dos justiceiros que fazem as justiças com as suas próprias mãos. Porque você pega histórias em quadrinhos que geralmente um menino gosta mais desde criança, é Batman, é Homem-Aranha, tal. Nessas histórias em quadrinhos, você vê a polícia combatendo esse pessoal, o Homem-Aranha, o Batman, olha, combatendo não, ele não pode, tem que deixar a polícia fazer. Só que a gente não torce para a polícia parar o Batman ou o Homem-Aranha, a gente torce pelo Homem-Aranha e pelo Batman para eles acabarem com as injustiças, inclusive dentro da polícia. Então é uma coisa assim, ao mesmo tempo que a gente tem um discurso do politicamente correto e do que a gente sabe que é o jeito certo de se combater, quando a gente se depara com situações onde a violência ou essas injustiças acontecem e elas não são freadas, lá no nosso inconsciente a gente resgata algumas coisas que é tipo assim, cara, alguém tem que fazer alguma coisa. São esses justiceiros. Será que eu serei o próximo Batman ou alguma coisa do tipo? É uma coisa que vem, né? E às vezes a gente não quer ser o justiceiro porque a gente tem medo, a gente não tem o preparo, mas a gente quer admirar aquele justiceiro. Acho que é muito interessante isso. E por outro lado, eu acho que a população, né, pensa o seguinte, se eles se organizam de uma forma tão competente, conseguem mobilizar tanta gente para ir lá e fazer um arrastão, por que eu, cidadão, não posso fazer uma mobilização junto com as pessoas do bem, junto às pessoas que querem proteger a população, proteger a família, também não me organizo desse jeito. Então vai fazendo essa coisa de conseguir se equiparar até no dispositivo de ação que o bandido próprio usa, né? Agora vem cá, gente, tem uma questão. Os educadores, alguns sociólogos defendem essa questão social que deveria ser trabalhada e eu concordo plenamente. E há também quem diga, e até o próprio prefeito diz que precisa realmente de uma força, de um poder para coibir essas pessoas. Como que a gente fica nessa situação? Qual seria essa melhor saída? Usar a força, o poder para realmente inibir esse tipo de ação? Ou trabalhar mais no aspecto social da situação? Porque é uma coisa tão urgente, parece, né? O problema é esse, é porque se trata sempre a urgência como se ela estivesse surgindo agora, mas você mesmo trouxe aí a informação desse documentário que você assistiu na década de 90. De 90 para cá são quase 30 anos, ou mais, não sei fazer conta rápida assim. Mais de 20 anos, 25 anos aí, 20 e poucos anos então, aí. E você vê o mesmo problema perpassando por décadas. Quer dizer, as pessoas que estão fazendo esse arrastão hoje são, quem sabe, filhos de quem fez arrastão na década de 90. Ou aquele garotinho, né? Que tinha garoto de 10 anos. Então, o problema aqui, que a gente vê, é perceptível, é uma falta de preparo do Estado como um todo, estou falando não do Estado do Rio de Janeiro, do Estado, enquanto poder público, de cuidar das questões no cerne do problema. Então, porque o Mariano Beltrame está dizendo, a gente não pode fazer isso agora, mas o que ele quer continuar fazendo o resto da vida? Ele quer ficar pegando a molecada que faz arrastão e jogar numa casa-lar, e aí amanhã vem outros, ele pega e joga mais e vai fazendo isso? Essa é a solução? Não pode ser essa a solução. Eles também... Se você parar para pensar, no caso dele, porque ele é da área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Mas por isso que eu acho que até ele fala assim, a gente tem que trabalhar... Por isso que ele pediu a integração. Porque é o que você falou, porque senão não adianta resolver isso agora... É essa, a solução final é essa, ficar pegando da rua e jogando na cadeia, jogando numa casa-lar. Mas você tem que acabar com o problema que gera esse problema. O que é que causa esse arrastão? Falta de educação. É o problema social, e é isso que nunca é resolvido no país. E lá na década de 90 isso não foi pensado. Hoje não está sendo pensado. Hoje não é pensado. Talvez em 2020 mas não foi executado, né? Em 2020, nós vamos estar porque aqui no uma Redação bagunça, Novo Tempo, né? velhinhos. O pessoal da Zona Norte não tinha um lugar para lazer, eles iam tudo para a Zona Sul e chegavam lá realmente fazendo algazarra. Eles eram muito bagunceiros, aliás, continuam sendo, né? E o que eu vi também é que eles vão diminuir as linhas de ônibus, né? O que pode gerar ainda mais uma revolta por parte dessas pessoas, da população. Até porque nem todo mundo que pega essas linhas de ônibus, elas estão indo para a praia. E muito menos ainda estão indo para a praia para fazer arrastão. Tem gente de bem que precisa cruzar o Rio de Janeiro para trabalhar. E mesmo quem vai para a praia, A vida acontece para todo mundo. A pessoa está lá na Zona Norte, na Baixada Fluminense, quer ir para a praia, tem o direito de ir. A praia é um espaço público, né?
E aí que vem a situação, né? Você não tem como generalizar toda a situação, falar assim, quem está vindo de qualquer lugar está indo para fazer bagunça, né? A gente vai falar sobre transporte público no programa de hoje ainda. Acho que, né, tem muito a ver essa conversa. E olha, a gente vai para o intervalo agora e depois a polêmica do primeiro transplante. Hoje está ruim aqui. O primeiro transplante de cabeça da história entra em pauta aqui no Redação. Não sai daí não que a gente volta já.